O, notici... o noticiário daquela manhã parecia um espelho quebrado da realidade brasileira. Manchetes saltavam das telas. STF avança em investigações contra aliados de Bolsonaro. Lula promete endurecer o discurso contra ataques à democracia. Para uns, aquilo era justiça sendo feita. Para outros, um ataque sem precedentes contra a liberdade de expressão e a vontade popular. No meio desse turbilhão estava Rafael, um jovem empresário de Goiás, que após anos de luta para manter o próprio negócio em pé, sentia que não podia mais apenas observar. Na cafeteria da esquina, onde costumava parar antes do trabalho, as conversas não falavam de futebol, muito menos do clima. O assunto era sempre o mesmo: o embate entre o Supremo Tribunal Federal, Lula e Bolsonaro. Senhores mais velhos cochichavam frases carregadas de frustração. Eles querem calar todo mundo. Isso vai dar ruim, pode escrever. Rafael ouvia em silêncio, sentindo um aperto no peito. Naquele instante, percebeu que o país parecia um campo minado. De um lado, ministros togados e Lula fortalecidos pelo poder institucional. Do outro, uma direita inquieta, pulsante, que se organizava nas sombras da internet, esperando o momento certo para mostrar sua força. Ele próprio já havia recebido dezenas de convites em grupos de WhatsApp para caravanas rumo a Brasília. A cada mensagem lida, a ideia de ficar em casa parecia covardia. A noite anterior ainda ecoava na mente dele. Em frente à televisão, seu pai, ex-militar, levantara a voz. Se o povo não se mexer agora, Rafael, não vai sobrar nada para os teus filhos. Mas e se for perigoso, pai? Questionou, tentando racionalizar. Perigoso é se acostumar a obedecer calado. Essas palavras o acompanhavam como uma sentença inevitável. Caminhando pelas ruas de Goiânia, ele percebia cartazes rasgados, pichações que diziam "Fora STF", e ao lado outras gritando "Democracia já". Era o retrato de um Brasil partido ao meio. O calor da manhã fazia escorrer o suor em sua testa. Mas não era apenas o clima abafado que o incomodava. Era a sensação de estar preso numa panela de pressão prestes a explodir. O telefone vibrou no bolso. Mensagem de Camila, uma amiga de longa data e também ativista. "Rafa, as coisas estão ficando sérias. O pessoal vai sair amanhã cedo. Você vem?" Ele demorou a responder. O coração acelerado, os pensamentos embaralhados. Respirou fundo e digitou: "Tô dentro." Não dá mais para assistir de longe. Ao enviar, sentiu uma mistura de medo e alívio. Era como atravessar uma porta sem saber o que havia do outro lado. O caminho estava traçado e não havia retorno. Enquanto seguia para o trabalho, as buzinas misturavam-se ao barulho dos ônibus e ao burburinho das pessoas. Mas para Rafael tudo soava distante. Sua mente já estava em outro lugar. Nas ruas de Brasília, onde acreditava que a história seria escrita. O Brasil parecia viver um prólogo turbulento, e ele seria parte do capítulo seguinte. Naquela noite, Rafael mal conseguiu dormir. O ventilador rodava lento no quarto abafado, mas não era o calor que lhe roubava o sono. Eram as mensagens que não paravam de chegar. Grupos de WhatsApp, Telegram, transmissões ao vivo no YouTube. Todos falavam da mesma coisa: a caravana rumo a Brasília. Uns compartilhavam áudios inflamados, outros passavam instruções práticas. Levem água, comida, roupas leves. Tenham cuidado com a polícia. Não falem com estranhos. Era um manual improvisado de resistência. À mesa do café da manhã, sua esposa o observava em silêncio. Finalmente quebrou o clima pesado. "Rafa, você tem certeza disso? Não quero que se meta em confusão." Ele deixou a xícara no pires e respirou fundo. "Se eu ficar, vou me arrepender pro resto da vida." Não é só sobre política, é sobre dignidade. Ela balançou a cabeça, os olhos marejados. "Então promete que vai voltar inteiro." Com esse compromisso silencioso, Rafael saiu para encontrar Camila e outros companheiros em um posto de gasolina na saída norte de Goiânia. O ambiente ali era uma mistura de feira popular, com concentração de torcida antes de um clássico. Bandeiras do Brasil tremulavam. Carros adesivados exibiam frases contra o STF e Lula, e caixas de som despejavam hinos patrióticos que se misturavam com o cheiro de churrasquinho na brasa. Camila apareceu de mochila nas costas e sorriso firme. "Tá pronto, Rafa? Essa estrada não tem volta." Mais pronto do que nunca. Aos poucos formavam-se comboios. Caminhoneiros ajustavam faixas nas carrocerias. Motociclistas afinavam o ronco dos motores. Famílias inteiras ajeitavam crianças no banco de trás.
Era um Brasil diverso, mas unido por um mesmo sentimento de indignação. Ainda assim, o medo rondava. Um senhor de boné encostado no carro falava baixo para o grupo. Tem gente dizendo que vai ter infiltração. Disfarçados no meio, só para provocar confusão. Camila estreitou os olhos. A gente tem que ficar atento. Se provocarem, não caiam na armadilha. Rafael assentiu, mas por dentro sentia um nó no estômago. A ideia de ser filmado em meio a um tumulto e depois virar manchete negativa lhe tirava o ar. Quando os motores finalmente rugiram, um coro espontâneo ecoou. O Brasil é nosso. A estrada se abriu diante deles como uma promessa e um desafio. O sol já alto refletia no asfalto quente e a fila de carros parecia não ter fim. Rafael dirigia com as mãos firmes no volante, mas a mente dividida. Entre a adrenalina e o receio, lembrava-se das palavras do pai e da súplica silenciosa da esposa. Na janela via as paisagens conhecidas passarem. Pastagens verdes, pequenas cidades com igrejas no centro, vendedores em barracas improvisadas à beira da rodovia. Tudo parecia mais vivo, como se o país inteiro estivesse assistindo. E de certa forma estava. Cada buzina que respondia, cada aceno de apoio nas margens da estrada, reforçava a certeza de que não estavam sozinhos. O movimento ganhava corpo, energia, quase uma alma própria. O destino era Brasília, mas no fundo, Rafael sabia que a verdadeira viagem era outra, a de se transformar de espectador em protagonista de uma história que o Brasil ainda aprenderia a contar. Enquanto a caravana avançava pelas estradas, as notícias corriam mais rápidas que os pneus sobre o asfalto. Nos celulares, os participantes acompanhavam transmissões ao vivo, manchetes e discursos. O clima não era apenas de mobilização, era também de apreensão. O STF havia anunciado naquela mesma manhã uma nova operação contra políticos aliados de Bolsonaro, reforçando a narrativa de que não haveria tolerância contra atos antidemocráticos. Camila, no banco do carona, leu em voz alta: ministros afirmam que não vão recuar diante das ameaças. O Supremo está unido em defesa da democracia. Rafael apertou os punhos no volante. Unidos contra quem, Camila? Contra o povo que está na rua? Ela suspirou, olhando pela janela. Para eles, nós somos a ameaça. Nos grupos, os áudios se multiplicavam. Uns pediam calma, outros inflamavam a revolta. A sensação era de que havia dois Brasis correndo em pistas paralelas e prestes a colidir. Lula, em um discurso televisionado na noite anterior, havia reforçado a importância de resistir contra os extremistas. Suas palavras foram repetidas, cortadas e compartilhadas em todos os cantos da internet. Para muitos, era a prova de que o presidente governava de mãos dadas com o STF para sufocar qualquer oposição. No rádio do carro, a narrativa da grande imprensa parecia alinhar-se ao mesmo tom. Apresentadores falavam em radicais perigosos, em golpistas disfarçados de manifestantes pacíficos. Rafael desligou o aparelho irritado. Eles já escolheram o lado. Não querem ouvir a gente. Um senhor de bigode no carro ao lado abaixou o vidro e gritou: deixa quieto, rapaz. O povo de verdade está aqui na estrada, não nesses estúdios de ar-condicionado. As buzinas responderam como aplauso, mas não havia como negar. A pressão aumentava. Quanto mais forte soava o coro oficial, maior parecia o risco de tudo terminar em repressão. E isso mexia com os ânimos dentro da própria caravana. Alguns queriam avançar custe o que custasse. Outros temiam que a violência acabasse manchando a mobilização. No grupo de mensagens, um áudio de uma voz desconhecida causou calafrios. Eles vão tentar prender líderes ainda hoje. Cuidado, não se deixem filmar em confusão. Camila franziu a testa. E será que é verdade? Rafael engoliu seco. Verdade ou não, temos que agir como se fosse. Se for boato, a gente se protege. Se for real, estamos avisados. As horas passavam. O sol descia no horizonte e a estrada ganhava tons alaranjados. Mas por dentro, o protagonista sentia a escuridão crescer. O inimigo não era invisível. Estava nos tribunais, nos discursos do presidente, nas câmeras da mídia. Era um gigante que parecia ganhar mais força a cada passo deles, rumo à capital. Mesmo assim, havia uma fagulha de esperança. Cada carro que se juntava ao comboio, cada bandeira que surgia no retrovisor, mostrava que a direita não caminhava sozinha. O inimigo se fortalecia, mas eles também. E Rafael sabia. Quando forças opostas crescem ao mesmo tempo,
o choque é inevitável. A madrugada trouxe consigo um vento frio que cortava pelas frestas do carro, mas ninguém parecia se importar. A fila de veículos seguia firme, ocupando quilômetros de rodovia. De tempos em tempos, alguém buzinava e o som se espalhava como uma onda de energia que mantinha todos despertos. Rafael, com os olhos cansados, olhava adiante e pensava na distância ainda a percorrer. Brasília parecia próxima no coração, mas distante no mapa. Nas paradas nos postos de gasolina, o movimento se transformava em um espetáculo à parte. Caminhoneiros acendiam fogareiros improvisados, preparando café preto forte, compartilhado em copos de plástico. Famílias inteiras se reuniam em torno de marmitas, dividindo pão, queijo e histórias. Era como se a estrada tivesse criado uma comunidade temporária, onde todos falavam a mesma língua: indignação e esperança. Foi em uma dessas paradas que Rafael conheceu João, um agricultor do interior do Mato Grosso. De chapéu surrado e mãos calejadas, ele puxou o assunto enquanto abasteciam os carros. Meu amigo, a gente não planta para enriquecer, mas pelo menos para viver com dignidade. Só que cada vez fica mais difícil. Se o governo não respeita quem trabalha, quem é que vai sobrar? Rafael assentiu, sentindo a força simples das palavras. É por isso que estamos aqui, para mostrar que o povo não vai aceitar calado. Mais adiante, em outra parada, um grupo de motociclistas se aproximou. Jaquetas de couro, bandeiras enroladas nos ombros e olhares firmes. Um deles, de barba grisalha, ergueu o capacete e disse com voz grave: se a coisa apertar, a gente vai estar na frente. Ninguém aqui vai recuar sozinho. Essas frases repercutiram como um juramento coletivo, reforçando a sensação de que não se tratava apenas de uma viagem, mas de um pacto silencioso entre desconhecidos. Apesar da fraternidade, também havia tensão. Alguns membros desconfiavam de possíveis infiltrados. Um rapaz de aparência discreta, que evitava conversar, passou a ser observado com cautela. Murmúrios percorriam o grupo. Seria ele apenas tímido ou alguém enviado para provocar? Camila, sempre atenta, chamou Rafael de lado. Não podemos cair em paranoia, mas também não podemos ser ingênuos. Fica de olho, sem alarde. Ele concordou, sentindo o peso da responsabilidade. As paisagens mudavam ao longo do caminho. Planícies extensas, pequenos vilarejos, trechos de mata fechada. Cada curva parecia carregar uma história. Cada ponte atravessada representava um passo a mais rumo ao confronto inevitável. O cheiro de gasolina misturado à terra molhada pela chuva da noite anterior dava à estrada uma aura quase simbólica, como se o próprio Brasil observasse em silêncio o que se desenrolava. Enquanto dirigia, Rafael refletia. Aqueles encontros casuais, as conversas sinceras, os olhares determinados, eram o que mantinham o movimento vivo. Mais do que líderes ou discursos inflamados, eram essas pessoas comuns que sustentavam a jornada. O coração dele se enchia de força, mas também de dúvida. Estaria preparado para o que encontrariam ao chegar à capital? A cada quilômetro percorrido, o entusiasmo da caravana se misturava a um sentimento silencioso de apreensão. O dia amanhecia com um céu cinzento, carregado de nuvens pesadas, como se refletisse o clima interno de cada um. Rafael sentia o peito apertado, embora tentasse disfarçar com frases de incentivo aos companheiros. O rosto firme não escondia o peso que carregava no coração. Durante uma das paradas, recebeu uma ligação inesperada. Era sua esposa. A voz dela tremia do outro lado da linha. Rafa, eu vi na TV. Estão dizendo que vai ter confronto, que a polícia está armando barreiras. Por favor, volta para casa. Ele fechou os olhos por um instante, segurando o celular contra a orelha. Eu sei que você está com medo, amor. Eu também tô, mas não posso recuar agora. Se eu voltar, vou carregar essa culpa pro resto da vida. Do outro lado, silêncio. Só se ouvia a respiração trêmula dela antes de desligar. Aquela conversa o abalou mais do que gostaria de admitir. Sentou-se no meio-fio do posto, observando o movimento da caravana. Crianças corriam entre os carros. Idosos compartilhavam histórias. Jovens exibiam olhares determinados. Era um retrato vivo da diversidade de um país inteiro, reunido pela mesma causa. E ainda assim, a dúvida corroía. Será que estávamos prontos para enfrentar o que viria? Camila percebeu sua expressão abatida e se aproximou. Tá pensando em desistir? Ele suspirou, sem coragem de mentir.
Não sei se tenho forças para seguir. Minha família precisa de mim. E se algo acontecer? Camila colocou a mão em seu ombro, firme. Coragem não é a ausência de medo, Rafa. É seguir mesmo tremendo. Você não está sozinho. A gente está aqui, juntos. Essas palavras reacenderam algo dentro dele. O medo não desapareceu, mas agora parecia diferente. Transformava-se em combustível. Cada incerteza, cada risco, alimentava a chama que o impulsionava. Pouco depois, um boato correu pela caravana. Supostamente, haveria bloqueios policiais na entrada de Brasília. Alguns começaram a debater se deveriam seguir ou recuar. O clima esquentou, vozes se elevaram. Um caminhoneiro mais velho ergueu a voz. Se a gente desistir agora, eles ganham sem precisar mover um dedo. Se viemos até aqui, é para mostrar que não temos medo. As palavras ecoaram como um grito de guerra. Rafael sentiu o coração bater mais forte. Não era hora de recuar. O comboio voltou à estrada, e o barulho dos motores parecia sincronizar com os batimentos cardíacos de todos. O vento batia no rosto, trazendo o cheiro de gasolina e poeira. O medo continuava ali, mas transformado em coragem compartilhada. Rafael ajustou as mãos no volante e murmurou para si mesmo: se é para enfrentar, que seja de cabeça erguida. A viagem seguia, e o protagonista descobria que a verdadeira batalha não estava apenas nas ruas de Brasília, mas dentro de cada coração que escolhia resistir. O horizonte começou a mudar, quando os primeiros prédios modernos surgiram ao longe. O coração de Rafael acelerou ao reconhecer as linhas retas e monumentais que caracterizavam Brasília. A esplanada dos ministérios, vista de longe, parecia imponente, quase desafiadora. Era como se a capital tivesse sido construída para lembrar constantemente ao povo quem realmente detinha o poder. A caravana entrou pela via principal sob olhares atentos da polícia. Viaturas estacionadas em pontos estratégicos, policiais de colete observando cada movimento, câmeras erguidas em mastros altos. O ar parecia mais pesado, carregado de expectativa e tensão. O burburinho dentro dos carros deu lugar a um silêncio respeitoso, como se todos sentissem o mesmo frio na barriga. Rafael olhava ao redor com atenção. Bandeiras tremulavam nas janelas, e pequenos grupos já se aglomeravam nas calçadas, alguns aplaudindo, outros apenas registrando com celulares. A presença policial era intimidadora. Camila, no banco ao lado, sussurrou: eles querem nos assustar antes mesmo de começar. E estão conseguindo, respondeu ele, ajustando o retrovisor com as mãos suadas. No ponto de encontro estabelecido, dezenas de carros já aguardavam. Caminhoneiros haviam estacionado em fila, formando uma espécie de barreira simbólica. O ronco dos motores ainda ligados misturava-se com coros espontâneos de liberdade. E o povo unido jamais será vencido. Rafael desceu do carro e foi envolvido por aquela energia. Era impossível não sentir a força coletiva. Mas os obstáculos logo se tornaram concretos. Policiais começaram a erguer barreiras móveis, delimitando áreas onde os manifestantes poderiam circular. Alto-falantes informavam repetidamente: permaneçam nas áreas designadas. Qualquer desobediência será considerada infração. O tom burocrático escondia a ameaça evidente. Eles querem nos cercar como gado, murmurou João, o agricultor que haviam conhecido na estrada. Mas não vai ser fácil segurar esse povo. Os olhares se cruzavam em silêncio. Havia revolta, mas também prudência. Qualquer passo em falso poderia transformar aquele momento em manchete negativa no mesmo instante. A tensão era quase palpável, como o ar antes de uma tempestade. Ainda assim, havia sinais de solidariedade. Moradores de Brasília chegavam com garrafas d'água, sanduíches, frutas. Uma senhora idosa distribuiu rosários, dizendo em voz baixa: que Deus proteja cada um de vocês. Rafael pegou um dos terços, sentindo o frio das contas entre os dedos, e guardou no bolso. Ao longe, o Congresso Nacional surgia iluminado pelo sol da tarde. As torres gêmeas pareciam observar o movimento com frieza. Para muitos, aquele era o verdadeiro campo de batalha. Rafael respirou fundo, consciente de que estavam entrando em território vigiado, onde cada gesto seria interpretado. O destino havia sido alcançado, mas a luta estava apenas começando. O silêncio que antecedia os próximos passos era mais barulhento do que qualquer grito. O sol começava a se esconder atrás das torres do Congresso, quando o burburinho da multidão deu lugar a um silêncio curioso.
Um pequeno palco improvisado foi montado sobre a carroceria de um caminhão, adornado apenas com uma bandeira do Brasil que balançava com o vento. Rafael se aproximou, empurrado pela massa que se aglomerava em frente. Ali, cada rosto trazia a mesma mistura de ansiedade e esperança. De repente, uma voz firme ecoou pelos alto-falantes. Era de Marcelo, um líder comunitário de Minas Gerais que havia se tornado referência nas redes sociais. Com o microfone em mãos, ele não precisou de muito para capturar a atenção. Meus irmãos, o Brasil não é propriedade de ministros nem de partidos. O Brasil é do povo. Um grito coletivo se ergueu como resposta, fazendo vibrar o chão de concreto da esplanada. Rafael sentiu o peito se inflar, como se aquelas palavras fossem direcionadas a ele. O medo que havia carregado até ali começou a se dissolver, substituído por uma sensação quase religiosa de pertencimento. Marcelo prosseguiu, a voz embargada pela emoção. Eles querem nos pintar como criminosos, como radicais. Mas olhem ao redor. Aqui estão trabalhadores, mães, pais, jovens, idosos. Nós não pedimos violência. Nós pedimos respeito. Camila, ao lado de Rafael, murmurou emocionada. É disso que a gente precisava. Ele concordou em silêncio, os olhos fixos no orador, sentindo-se parte de algo muito maior do que sua própria história. A cada frase, a multidão respondia em coro, como se todos fossem uma só voz. Bandeiras tremulavam no ar. Lágrimas escorriam discretamente em alguns rostos. O discurso não apenas inflamava, mas também unia. Era a tradução perfeita de um sentimento difuso que precisava de palavras para ganhar forma. E o STF e o governo acham que podem calar o povo, estão enganados. Não viemos implorar, viemos exigir. Exigir liberdade, exigir justiça. Exigir que o Brasil seja governado pelo povo e para o povo. O som reverberava entre os prédios da esplanada, alcançando até aqueles que observavam à distância. Alguns batiam palmas discretas nas varandas, outros gravavam vídeos para compartilhar nas redes. Rafael, por um instante, sentiu que a história estava sendo escrita diante de seus olhos, mas a energia que incendiava também trazia riscos. Policiais reforçaram o cordão de isolamento, atentos a cada movimento mais brusco. O clima era eletrizante, quase explosivo. Marcelo, no entanto, não recuou. Se tentarem nos calar, vamos gritar mais alto. Se tentarem nos dividir, vamos nos unir ainda mais. O Brasil não vai se ajoelhar. A multidão explodiu em aplausos e gritos. Rafael ergueu os braços instintivamente, o coração acelerado, sentindo-se parte de um momento irreversível. Não havia mais volta. A partir daquele instante, todos sabiam que o confronto com o poder instituído não era uma possibilidade distante. Era uma certeza iminente. O eco dos aplausos ainda reverberava quando um estrondo seco cortou o ar. Não era parte do discurso, nem um rojão de festa. Era uma bomba de efeito moral disparada pela polícia, que caiu a poucos metros da multidão. A fumaça branca se espalhou rapidamente, trazendo o cheiro ácido que ardia nos olhos e na garganta. Em segundos, o ambiente de união se transformou em um cenário de caos. "Não corram!" Alguém gritou, mas era tarde demais. Pessoas se empurravam, crianças choravam, bandeiras caíam no chão. Rafael segurou o braço de Camila com força, puxando-a para o lado, tentando escapar da confusão. Os policiais avançavam em formação, escudos erguidos, cacetetes prontos. A cada passo, mais bombas eram lançadas, e o som ensurdecedor das explosões fazia o coração disparar. Rafael sentiu as pernas tremerem. O medo que até então parecia controlado agora o dominava por completo. Camila tossia, com os olhos vermelhos da fumaça. "A gente precisa sair daqui", disse quase sem voz. "Se a gente correr, separamos do grupo", respondeu Rafael hesitante, enquanto olhava ao redor procurando uma saída. Do outro lado, João, o agricultor, levantava os braços diante de um policial. "Somos trabalhadores, não bandidos!" gritava, mas foi empurrado com violência. A cena atingiu Rafael como um soco no estômago. O barulho de vidros quebrando e gritos de desespero aumentava. Entre a multidão, alguns exaltados respondiam com pedras e paus. Não era a maioria, mas bastava para a imprensa filmar e carimbar a todos como criminosos. Rafael entendeu naquele instante o perigo real. Bastava uma faísca para incendiar toda a narrativa. Segurando firme a mão de Camila, ele avançou em meio à fumaça, tentando não perder o equilíbrio. O coração batia tão forte que parecia ecoar nos ouvidos. Cada passo era uma batalha entre ceder ao pânico
ou resistir. Um policial ergueu o cacetete na direção deles. Rafael instintivamente ergueu o braço para proteger Camila. O impacto não veio. Outro manifestante se interpôs gritando: "Eles não vão nos derrubar assim!" A coragem coletiva começava a brotar em meio ao terror. Pessoas se apoiavam, levantavam os que caíam, compartilhavam água para aliviar a ardência nos olhos. O caos, paradoxalmente, revelava a solidariedade. Rafael percebeu que estava no limite. O instinto dizia para fugir, mas algo dentro dele gritava que recuar seria aceitar a derrota. O dilema o consumia: proteger a si e a amiga ou permanecer firme diante da violência. As bombas cessaram por alguns instantes, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais sufocante. O cordão policial permanecia ali firme como uma muralha. Do lado de cá, o povo respirava ofegante, olhos marejados, mas ainda de pé. Rafael sentiu a mão de Camila apertar a sua. "E agora, Rafa?" Ele olhou em volta, vendo rostos sujos de fumaça, mas cheios de determinação. "Agora, a gente não pode ceder." A guerra não estava só nas ruas de Brasília. Ela estava dentro de cada coração que decidia naquele instante resistir ou se render. A fumaça começava a dissipar, mas o peso da tensão ainda pairava sobre a esplanada. Rostos suados, olhos vermelhos, vozes roucas de tanto gritar. Ninguém parecia disposto a ir embora. Rafael, no entanto, sentia o corpo fraquejar. As pernas tremiam e a respiração estava acelerada. Pela primeira vez, ele se perguntou se teria forças para continuar. Camila percebeu o abatimento e se aproximou. "Rafa, você tá bem?" "Não sei, Camila. Eu achei que estava preparado, mas ver o João sendo empurrado, ver crianças chorando, isso me destruiu." Ela segurou seu rosto com as duas mãos firme. "Você não veio até aqui para desistir agora. Olha ao redor. Ninguém está sozinho. Você também não está." Essas palavras ecoaram fundo. Rafael levantou os olhos e observou a multidão. Pessoas que nunca haviam se visto agora compartilhavam água, ajudavam os que caíram, davam ombro a quem chorava. Uma senhora entregava um rosário a um jovem ferido. Um caminhoneiro erguia a bandeira nacional tremida, mas ainda erguida. Aquilo não era apenas um protesto, era uma corrente de solidariedade. O agricultor João, que havia sido empurrado, voltou mancando, mas com um sorriso desafiador. "Não vai ser um empurrão que me tira daqui. Já enfrentei seca, já enfrentei enchente, agora enfrento isso também." Rafael sorriu de volta, e naquele instante sentiu nascer dentro de si uma força diferente. Não era a ausência de medo, mas a compreensão de que coragem só existe quando o medo está presente. Um grupo de jovens começou a entoar o hino nacional. A melodia, rouca e quebrada, contagiou a todos. Aos poucos, centenas de vozes se uniram. Rafael, emocionado, cantava junto, sentindo a garganta arder não apenas pela fumaça, mas pela intensidade do momento. Camila, ao seu lado, cantava com lágrimas escorrendo. "Você percebe, Rafa?" disse ela entre um verso e outro. "Isso aqui é maior do que cada um de nós. É o Brasil em carne viva." Ele assentiu, com os olhos marejados. A virada não estava nas ruas nem nos palanques, mas dentro dele. Aquela jornada tinha começado como um ato de indignação, quase de desespero. Agora transformava-se em algo mais profundo. Um compromisso pessoal com a ideia de que, acontecesse o que acontecesse, não poderia mais ser apenas espectador. A noite caía sobre Brasília, e as luzes dos postes acendiam, iluminando a multidão como se fosse um palco. O cenário era de incerteza, mas o coração de Rafael estava decidido. Ele sabia que não poderia mudar sozinho o rumo da história, mas também sabia que, ao lado daqueles rostos anônimos, podia ser parte de algo maior. O medo ainda estava ali, mas agora havia algo mais forte: a convicção. E era essa convicção que o manteria de pé, mesmo diante das próximas tempestades. A madrugada em Brasília trouxe um frio cortante, mas ninguém arredava pé da esplanada. A multidão permanecia cansada, mas de pé, como se cada corpo fosse uma tocha de resistência. Rafael, envolto em uma bandeira amarrada aos ombros, observava o Congresso iluminado à distância. Aquela visão parecia resumir a batalha. Um povo diante de um poder monumental, cercado por muros invisíveis de decisões e sentenças. De repente, um anúncio ecoou pelos alto-falantes policiais. A manifestação deve se dispersar imediatamente. Ordem do Supremo Tribunal Federal.
O aviso caiu como uma pedra no coração de todos. Alguns gritaram em revolta, outros apenas choraram em silêncio. Rafael fechou os punhos, o sangue fervendo. Camila olhou para ele, os olhos firmes. Se a gente sair agora, é como admitir derrota. Mas se ficarmos, podem vir com tudo. E desde quando a liberdade foi conquistada sem risco? O dilema se espalhava pela multidão. Alguns começaram a recuar, com medo da repressão. Outros, no entanto, se ajoelharam no chão e ergueram as mãos em gesto pacífico, cantando novamente o hino nacional. O som frágil no início cresceu, ecoando pela esplanada, ganhando força até soar como um trovão humano. Rafael, emocionado, juntou-se ao coro. A tensão chegou ao auge. A tropa de choque avançou alguns metros, escudos batendo em uníssono, mas parou diante da imagem inesperada. Milhares de pessoas de joelhos, cantando, rezando, chorando. O contraste era tão poderoso que por alguns segundos o tempo pareceu suspenso. João, o agricultor, ergueu a voz rouca. Podem ter o poder das canetas, mas nós temos o poder da fé e da coragem. Um rugido coletivo respondeu, e Rafael sentiu o corpo inteiro estremecer. Não houve vitória clara naquela noite. Aos poucos, parte da multidão foi obrigada a se dispersar, pressionada pelo cansaço e pelo cerco policial. Mas em cada rosto que partia, havia a chama de algo que não se apaga facilmente. Rafael sabia. Eles não haviam vencido, mas também não haviam perdido. Haviam resistido. De volta ao carro, exausto, ele olhou pela janela uma última vez para os prédios iluminados de Brasília. As imagens da noite ficariam gravadas para sempre. A fumaça, os gritos, as mãos erguidas, o hino nacional entoado sob ameaça. Camila, no banco ao lado, quebrou o silêncio. Rafa, isso foi só o começo. Ele assentiu com um sorriso cansado. Se depender da gente, o Brasil nunca mais vai ser o mesmo. A estrada de volta seria longa, mas algo dentro dele havia mudado para sempre. Já não era apenas um empresário indignado, mas parte de um movimento maior, um corpo vivo que pulsava nas ruas. Ele compreendia, agora, que a verdadeira luta não era contra um governo ou uma instituição, mas contra a apatia. Enquanto as luzes da capital ficavam para trás, Rafael carregava consigo não apenas lembranças, mas uma certeza. Por mais difícil que fosse, sempre haveria um povo de